Contato no agora é com o ministro Ronaldo Nogueira, da pasta do Trabalho. Ministro, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. A minha saudação especial. Ministro, no primeiro encontro com o presidente interino Michel Temer, as pautas foram encaminhadas para questões de reformas, entre elas a reforma trabalhista, onde o atual governo defende que seja colocado em prática o que está negociado, né, o que está acordado entre trabalhadores e empresários. Como é que vocês vão encaminhar esse assunto nos próximos dias, nos próximos meses? Olha, primeiro, talvez a informação que vocês receberam deva ser equivocada, porque na primeira reunião do presidente em exercício, Michel Temer, com os ministros, não foi encaminhado a proposta de reforma. Eu estou falando no que diz respeito à minha área, a área do trabalho. A área do trabalho. A recomendação do presidente veio na direção de que, da consciência do momento, ele se torna presidente por uma consequência constitucional, ele é presidente em exercício, ainda a presidente Dilma Rousseff é a presidente da República, apesar de estar afastada do cargo, e é um momento que precisamos empreender todos os esforços para distensionar as expectativas. Portanto, não teremos reforma trabalhista? Nenhuma alteração haverá em termos de legislação trabalhista, direitos do trabalhador. Direitos você não revoga, direito você amplia. Mas nenhuma modernização haverá no que diz respeito a modelo de contrato sem o diálogo com o trabalhador, com o empresário, com os sindicatos que representam os trabalhadores. Portanto, reforma trabalhista... Haver medidas impositivas. Não podem haver medidas impositivas. Qualquer alteração tem que ser alterações que estabeleçam um ambiente harmônico entre o capital e o trabalho. O trabalhador é importantíssimo, aquele que apresenta a sua capacidade, a sua habilidade laboral para o mercado. Ministro, portanto, reforma trabalhista não entra nas prioridades, porque reforma da Previdência que ficou no guarda-chuva de Henrique Meirelles, o governo está falando que tem que ser feita nos próximos meses, rapidamente, mudanças na Previdência. Reforma trabalhista, mudanças na CLT não são prioridade. A prioridade é distensionar a nação, é unir a nação, respeitar as manifestações dos movimentos sociais, as manifestações do próprio trabalhador. Nós vivemos num país democrático e a prioridade é estabelecer um ambiente de diálogo, onde todos os atores que atuam nesse ambiente chamado trabalho, para que esses atores, a partir de um diagnóstico, concluam. É necessário, é importante para recuperar a capacidade de emprego ocorrer modernização, ok, mas em momento algum finalizou o senhor presidente em exercício no sentido de tirar direitos, certo. Reduzir direitos, reduzir programas sociais. Qual é a sua posição a respeito de terceirização? Porque, afinal de contas, tem muita gente falando, e a gente ouviu isso de representantes do governo, que o que está acordado, o que está negociado, tem que valer mais do que o legislado em um momento de crise como essa. Olha, a terceirização, ela existe de fato. E precisa um marco regulatório, até para oferecer proteção ao trabalhador. Mas
quando for trabalhar a partir do Ministério nesse aspecto, os atores serão chamados. Serão chamados para que juntos na mesa, aqui é o Ministério do Trabalho, as prerrogativas do Ministério do Trabalho é de promover políticas públicas na defesa do trabalhador, oferecer possibilidades de qualificação profissional para o trabalhador, para que ele possa ampliar a sua capacidade profissional, ter outras alternativas de habilidades. O trabalho da fiscalização do Ministério do Trabalho é muito importante. A valorização, o reconhecimento da importância do servidor público, do Ministério do Trabalho, do quadro efetivo. É importantíssimo o respeito e a participação deles nessa construção, até porque o ministro é transitório, o governo é transitório, os servidores efetivos, eles são permanentes. A meta principal, a prioridade, é externar a vontade de um ambiente de diálogo para que, a partir desse diálogo, se construa o melhor para o Brasil. Tá, ministro, vamos lá. Essa situação, então, envolvendo mudanças na área trabalhista, não são prioridade, não vão acontecer a curto prazo dentro desse governo interino, dentro dessa primeira parte do governo de Michel Temer, não deve se mexer em nada disso. Você está dizendo isso. Não, o senhor, não, para mim, ministro. O senhor, ministro, o senhor está dizendo isso. Ministro. O presidente Michel Temer é o presidente em exercício. A recomendação do presidente Michel Temer é que seja explícito a vontade e a capacidade desse governo para o diálogo. E nenhuma alteração se constrói sem a participação de todos os atores. A prioridade, que é a prioridade, é distensionar a expectativa e apresentar um ambiente de diálogo para que, se necessário for, houver alterações. Alteração não quer dizer tirar direito. Direito tu não revoga, direito tu amplia. Bom, ministro. Se houver necessidade de fazer alguma alteração em algumas propostas, em alguns setores que têm um vácuo, entre eles e a terceirização, mas nada será feito sem um amplo diálogo, ouvindo os sindicatos, ouvindo o trabalhador e ouvindo também os empregadores. Ministro, em primeiro lugar, quem está dizendo é o senhor, porque o senhor não me disse, quando eu lhe questionei se era prioridade reforma trabalhista, não disse que era, reforma da CLT também o senhor tergiversou, e agora a respeito de terceirização, o senhor na última resposta diz que bom, quem sabe, talvez, né? Mas quem está respondendo é o senhor. Uma última pergunta a respeito dessa situação, qual é a sua posição, Ronaldo Nogueira, sobre a frase: o que vale mais o acordado, o negociado, do que o legislado? Essa é uma frase que é repetida como um mantra por boa parte do Ministério e por boa parte dos que apoiaram Michel Temer. A partir do momento que eu recebi nomeação de ministro, eu preciso ser muito cauteloso a respeito daquilo que o deputado Ronaldo Nogueira, na tribuna, tem a sua opinião. A minha opinião, ela tem que valer para dentro do governo no sentido de construir o mais possível convergente. O mais possível convergente. Eu fui metalúrgico, comerciário, tive carteira assinada, né? E eu venho do chão da fábrica. Eu conheço quais são as angústias do trabalhador. Quais são as angústias do trabalhador. No Ministério do Trabalho tem um ministro hoje de mãos calejadas, que sabe o que é levantar às 6 horas da manhã e cumprir uma carga horária de 8 horas e às vezes mais 4 horas de
de hora extra, né? Então, eu preciso da compreensão de vocês, da imprensa, aí, porque esse é um momento muito especial que nós precisamos pacificar o Brasil. Porque o que nos escravizam são as nossas palavras. Então, nós precisamos ter prudência no sentido principal, é nós estabelecer um ambiente de diálogo muito especial para que nós possamos melhorar o Brasil. Esses índices de desemprego, o dobro da média mundial, mais de 11 milhões de trabalhadores desempregados. Não é possível continuar esse ambiente onde o trabalhador levanta o seu dia e ele não tem um endereço para trabalhar. Tem duas coisas essenciais na vida do homem, Felipe. Ele tem que ter um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Ministro. E isso é o principal, onde o Brasil todo deve voltar-se para essa condição e nós criarmos políticas públicas para resgatar isso. Ministro, o senhor é representante do PTB, da bancada na Câmara dos Deputados. A situação da bancada numa eventual reforma da Previdência, onde a gente sabe que um dos pontos é o aumento do tempo de trabalho. A bancada fecha como um todo ou a bancada pode ter divergências aí? Qual é a sua posição, qual é a posição da bancada? Felipe, tu é muito bom, viu? Você é sensacional. Mas o que eu vou te dizer? Quem fala pela bancada é o líder da bancada, é o deputado Juvair Arantes. Né? O senhor não garante, o senhor não garante os votos? Agora, o que eu posso te dizer é que o trabalhismo de Getúlio Vargas, de Alberto Pasqualini, de Santiago Canta, ele surgiu justamente para pacificar a relação entre capital e trabalho. Né? Esse trabalhismo, entre os seus princípios fundamentais, é dar ao capital um perfil solidário. E o perfil solidário do capital, entre também pagar tributos, mas sobre tributos eu não posso falar porque eu não sou ministro da Fazenda, e o capital também expressa o seu perfil solidário através dos investimentos para a geração de emprego, através do pagamento justo da mão de obra laboral. Esses são os princípios fundamentais do trabalhismo. E pode ter certeza que esses princípios fundamentais do trabalhismo, eles serão respeitados. O trabalhismo, ele vê o trabalhador precisa de atenção, o trabalhador assalariado, o trabalhador por conta própria, o trabalhador empresário. Trabalhador é trabalhador. Não é só o trabalhador com carteira assinada que é trabalhador. O senhor não tem opinião sobre mudanças na Previdência, é isso? Trabalhador. O senhor não tem opinião sobre mudanças na Previdência? Eu sou ministro do Trabalho. Eu não estou hoje deputado para externar na tribuna a minha opinião sobre outros temas que não são da minha área. Eu preciso atuar estritamente dentro da minha área. Eu sou ministro do Trabalho, eu não sou ministro da Fazenda, não sou ministro da Previdência. Eu vou atuar, procurar corresponder de uma forma muito responsável dentro daquilo que é prerrogativa exclusiva do Ministério do Trabalho. Ministro Ronaldo Nogueira, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe. Tenha um bom dia para você também.